e a rainha só ficava ali como uma nobre. Ela era rainha consorte, mais ou menos como é o príncipe Felipe. Ele é um príncipe consorte. Mas Ela chegou não tinha poder nenhum. né? Antes do filho ser declarado coroado, ela ficou um tempo à frente, junto com o primeiro-ministro, né? Da época. Eu esqueci o A nome. rainha Charlotte. Mas É, mas ela... tempo. Sim, até o filho ter idade suficiente para assumir, porque ela não poderia, como mulher, ser rainha da Inglaterra. Aliás, como mulher não inglesa, porque ela era uma nobre, mas ela não era de uma linha inglesa, como Philip, né? Ele era príncipe da Grécia, casando com a rainha Elizabeth II, ele perde o título totalmente, né? Ele é só um príncipe consorte. E esse consorte é exatamente porque ele teve sorte, tá? De casar com a rainha da Inglaterra. A imagem da rainha. Aliás, eu vou mostrar primeiro a imagem da rainha, porque pode ter gente que não assistiu, né? O seriado, ou tá assistindo e não consegue comparar. A rainha Charlotte, ou Carlota, como alguém, né, como queiram chamar, com uma corte, inclusive, bem misturada, né? A corte dela tem asiáticos, tem africanos, tem europeus, é uma mistura a corte dela. Aí, também essa época é uma época que a Inglaterra odiava com profundo desdém os Estados Unidos, tá? Eles odiavam muito os Estados Unidos por causa da independência dos Estados Unidos. Deixa eu buscar a rainha. E interessante que os artistas da época que representavam ela tinham medo de representá-la com o tom de pele dela, de verdade, de fato. Então por isso a gente vai achar imagens da rainha Charlotte brancas. Mas é porque, além de toda a maquiagem pesada que era exigida da época, ainda tinha a questão do artista não querer representar ou ter medo de representar a rainha da Inglaterra. Os traços ficam bem nítidos, né? Mesmo assim. Eu peguei uma imagem. Tem uma foto que dá pra ver. Que os traços, se eu não me engano, acho que tem uma Wikipedia que mostra, assim. Pelo menos eu entendi que mostrava, né? Tava bem assim, bem aparente. Vai aparecer pra você a imagem. Eu consegui pegar uma que dá pra dar um zoom assim, no rosto dela. Ela tem muitos traços. Claramente são traços africanos. Eu tenho até a descrição que porque eles se conhecem na corte ali. E depois vai posso dizer, um homem de confiança do rei e vai visitar ela para pedir a mão. Uhum. E nisso, quando ele manda essa carta de volta pro rei, ele descreve assim: ela não era alta, mas tinha uma figura esbelta e bastante bonita. Os seus olhos brilhantes iluminavam-se com bom humor e vivacidade, sua boca era grande, tinha dentes brancos e direitos e seu cabelo era de um bonito castanho claro. A boca grande, a gente sabe que não é uma característica muito comum aos europeus. É. Não é nem um pouco comum e nem a facilidade de se ter os dentes brancos, assim, no mínimo brancos, né? Ainda mais naquela época. É. Mas, assim, isso eu achei... Essa parte que fala da boca e do dente, eu achei muito óbvio, que isso é um traço realmente negroide, né? Sim. Nem se pode falar de termo mais, valeu. Bom, é o termo que... É o termo, né? É que eu ia colocar outra coisa, mas eu lembrava que era negroide. Deixa eu ver se eu tinha lido. O termo certo, eu acredito que seja negroide. Agora, se alguém que estiver assistindo e quiser corrigir, põe nos comentários aí pra corrigir. Outra imagem que eu encontrei dela aqui já mostra ela de lado e sem muita pintura. Aí já dá pra ver um pouco mais o tom de pele dela. Meu Deus, cadê aqui? Então, os cabelos, o tom de pele, as características são claras, né? Claras, né? Nítidas. Tem uma outra também que também é nítido. O que é interessante aqui é que não só o relato desse mensageiro do rei George, né? Mas outros relatos de jornais da época, de pessoas essa imagem aí que dizem que é mais fiel, né? Uhum.
ela tinha os olhos claros, vamos lembrar, ela tinha os olhos claros, ela tinha algumas características europeias porque ela era filha de europeus, né? De acordo com alguns relatos e documentos da época, nós sabemos que ela, na verdade, a partir de uma investigação, nós sabemos que os antepassados da Charlotte, e aí, não estou puxando isso de trás da orelha, tá? A fonte que eu tirei é do jornal É o País, né, do Brasil. Pesquisou a mesma coisa. Diz que ela descenderia de um filho ilegítimo do rei Afonso III de Portugal e de sua amante Ouroana, que muitos acadêmicos acreditam que fosse uma moura do norte. Madragano. Oi? Madragano o nome dela. Não só tem todas essas características, mas os tabloides da época, os jornais da época, as Ladies Wilson Downs masculinas, falavam sobre as características dela. Quando queriam falar mal dela, usavam as características negroides dela contra ela. Agora, quando queriam falar bem dela, da sua beleza, porque ela era uma mulher bonita para a época, e ela foi símbolo de beleza para a época, eles escondiam esses traços. Meio que ela sofreu um apagamento da história de alguns desses traços. Por isso a gente também tem poucas pinturas dela, poucas referências a ela, para que não haja nenhum problema de dizer. Inclusive, a família real atual é descendente dela, né? E a família real atual esconde essa parte da história. Né? Não faz questão nenhuma de falar. A Charlotte seria a avó paterna da Rainha Vitória, né? E a Rainha Vitória é a avó da maioria das linhagens reais que estão hoje vivas na Europa, né? Isso. É a véia que causou muitas guerras. Por causa dela, teve muito sobrinho, neto, e por aí vai da linhagem dela que causou guerras, inclusive a Primeira Guerra Mundial, né? Essa rainha não teve um papel importante na história da Inglaterra, de fato. Não teve um papel ali representativo, até porque ela não era rainha, né? Ela era rainha consorte. O marido dela também não teve um papel tão espetaculoso, mas sim a sua linhagem, o que ela deixou de legado fez a diferença na história da Europa, né? Inclusive batendo em alguns casos no Brasil, né? Claro que... Fala. Não, é que dizem que tem um cara, o Alan Ramsay, que era um abolicionista da mesma época, né? Que ele pintou ela fielmente e mandou esses retratos para as colônias. E como uma forma de dizer para as colônias da época, que na sua maioria eram a África do Sul, né? Ali, que tinham igual a eles, né? No trono. Mas perguntaram até para o Palácio de Buckingham, mas eles falaram que tinham coisas mais importantes. Eles não se preocupam, eles realmente cagam para essa parte da história da família deles, porque eles não se preocupam com isso. Eles não estão nem aí, né? A verdade é essa, eles estão nem aí. Aí quando tem um casamento, por exemplo, do... Quem casou com a... Harry. É o Harry que casou com a Margot, né? Então, há um grande... Nossa, uma mulher negra na família real. Mas a questão ali não era uma mulher negra na família real, a questão ali era que uma americana estava na família real. Né? Essa é a grande questão, porque quando o tio da própria Elizabeth II vai se casar com uma americana divorciada, né? Ele tem que abdicar o trono. Isso nos anos 40, começando a Segunda Guerra Mundial, né? Assim, quando a Inglaterra entra de cabeça na Segunda Guerra Mundial,